Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Igor Gramacho e hoje a gente vai falar de um macronutriente muito polêmico. Lhe apresento o famoso carboidrato. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá. A ideia aqui hoje é a gente conceituar o que é um carboidrato, quais são suas classificações, o que é índice glicêmico. Vou trazer também lá no finalzinho uma curiosidade sobre os carboidratos e para finalizar, três questões sobre o tema para a gente fixar bem o conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente precisa falar o que é um carboidrato. Bom, é uma das macromoléculas, né? Então vamos lembrar lá que a gente tem os macronutrientes, que dentre eles, né, tem o carboidrato, a proteína e o lipídio. Então o carboidrato é um dos macronutrientes. Então uma das macromoléculas mais abundantes na natureza, tá? Praticamente todos os alimentos que você come têm carboidrato. E em nós seres humanos, a sua principal função é de nos fornecer energia. Beleza? Então, o primeiro tipo de carboidrato que a gente vai ter são chamados monossacarídeos. Da onde é que vem esse nome? Mono, um sacarídeo, açúcar. Então, significa um açúcar. É a molécula mais simples de carboidrato que a gente tem. Então, aqui eu trouxe como exemplo a glicose, a galactose e a frutose. Percebam aqui que todos eles têm a mesma conformação química, C6H12O6. Então, o que vai mudar entre elas? A estrutura, a disposição, a forma com que os hidrogênios, os oxigênios e os carbonos estão distribuídos. Percebam aqui que em cada um deles os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios estão distribuídos de maneiras diferentes, beleza? E aí a gente vai precisar relembrar um pouquinho lá das aulas de bioquímica, né? Na glicólise, a glicose é quebrada e transformada em piruvato. E não a frutose é quebrada e transformada em piruvato, muito menos a galactose é quebrada e transformada em piruvato. Então, para que um carboidrato seja absorvido pelo nosso corpo, né, ele precisa estar na conformação necessariamente de glicose, beleza? Então, quando a gente consome uma frutose, por exemplo, essa frutose é convertida em glicose, tá? O que isso significa na prática? Quando a gente consome frutas, por exemplo, frutas são alimentos fontes de frutose. Essa frutose vai ser convertida e transformada em glicose. Ah, então se vai ser convertida do mesmo jeito, eu não vou comer uma fruta, eu vou comer um Kit Kat. Para com isso. As frutas possuem vitaminas e minerais, tá? Algumas delas possuem uma boa quantidade de fibras que vão ajudar a controlar o índice glicêmico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Por conta das fibras. Então, goiaba, maçã são ótimas frutas que contêm uma boa quantidade de fibras. Beleza? Então vamos lá ver um pouquinho na prática como é que isso funciona. Aqui eu trouxe o exemplo do arroz integral cozido e do Kit Kat. Quem é que não gosta do Kit Kat? Então olha só, aqui drasticamente a gente já consegue observar uma grande diferença entre essas duas tabelas nutricionais, tá? Aqui a gente está analisando 100 gramas de arroz integral e 45 gramas de Kit Kat, que é um Kit Kat completo. Beleza? Olha só, 100 gramas de arroz integral fornece para a gente 123,5 calorias, enquanto o Kit Kat fornece para a gente 238 calorias. E olha só, como eu falei para vocês, né, frutas, por exemplo, possuem vitaminas e minerais, além, né, de somente calorias e açúcar, tá? No arroz integral a mesma coisa. Aqui, ó, o arroz integral vai fornecer para a gente fósforo, magnésio, ferro, cobre, potássio, enquanto o Kit Kat vai ter praticamente só carboidrato e gordura saturada. Beleza? Então, o Kit Kat é um dos exemplos de alimentos que contém as chamadas calorias vazias. Quando a gente está falando de calorias vazias, a gente está falando de alimentos exatamente como esse que eu acabei de citar. Tá? Então ele possui praticamente só caloria, ele não possui vitaminas e minerais, beleza? Então o que poderia se encaixar aqui também como alimentos que possuem só calorias vazias? Sorvete, salgadinho, balinha, tudo que o bom brasileiro gosta, beleza? Então vamos continuar. O próximo tipo de carboidrato que a gente tem são chamados disacarídeos, dois sacarídeos açúcares, tá? Eu trouxe aqui um exemplo bem clássico, a lactose, o açúcar do leite, tá? Então, o que vai ser um disacarídeo? São basicamente
dois monossacarídeos unidos. Percebam aqui, ó, que eles estão unidos. No caso da lactose, é uma galactose unida a uma glicose, beleza? Então, a união de uma galactose com uma glicose vai formar a lactose, que é um disacarídeo, tá? Trouxe outro exemplo aqui, a sacarose, tá? Que é a união de uma glicose com uma frutose, beleza? Vamos falar um pouquinho da intolerância à lactose. O que acontece? Para que essa união aqui seja quebrada, tá? É preciso que uma enzima atue nessa ligação aqui, tá? No caso da lactose, é uma enzima chamada lactase. Ela vai quebrar essas ligações, tá? E aí a glicose vai poder participar lá, né, da glicólise, ciclo de Krebs, enfim. E a galactose vai ser convertida em glicose e vai passar por todos aqueles processos, beleza? Só que nos indivíduos intolerantes à lactose, a lactase não é produzida ou é produzida em baixas quantidades, tá? Então, simplesmente essa ligação não vai ser quebrada. E a resposta fisiológica que o nosso corpo dá é de diarreia, né? Ele precisa mandar isso para fora, porque literalmente a lactose vai ficar apodrecendo no nosso organismo, tá? Trouxe como exemplo aqui também a sacarose, que é o açúcar contido lá no Gatorade, tá? Que os atletas tomam. Né? Então, ele é um disacarídeo, ele rapidamente é quebrado e absorvido pelo nosso corpo, tá? Por isso que muitos ciclistas profissionais, né, atletas de atletismo tomam, porque ele fornece ali um açúcar rápido e ainda contém algumas vitaminas e minerais, beleza? Então, vamos lá. E a gente tem também os oligosacarídeos, tá? Que não é muito falado, que é basicamente quando a gente tem a união de 2 a 10 monossacarídeos, tá? E a gente tem os polissacarídeos, tá? Que acima de 10 monossacarídeos unidos, a gente já chama de polissacarídeos, beleza? Então percebam aqui, ó, que são vários monossacarídeos unidos, beleza? Dentro dos nossos músculos, a gente tem um polissacarídeo chamado glicogênio, tá? Ele vai servir como reserva energética para a gente, tá? Em períodos em que a gente não se alimenta, esse glicogênio vai servir como fonte de energia primária. Sempre que houver carboidrato na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo vai preferir ele para transformar em energia, porque é um processo muito mais fácil, tá? Então, o glicogênio é uma grande molécula, tá? É um polissacarídeo, tá? Então, a gente pode ter aí a união de dezenas, de centenas ou até de milhares de monossacarídeos unidos que podem ser utilizados como fonte de energia, tá? E esse glicogênio ele é acumulado nas últimas 24 horas, tá? Então, toda refeição que você faz, parte dos carboidratos que você consumiu vão ser convertidos em glicogênio e vão lá para o músculo. Se você não utiliza, ele é convertido em gordura, beleza? Então, tem muita gente que fala, né? Posso comer pão de noite, posso comer arroz branco de noite? Pode, se você pratica exercícios físicos regularmente, né? Esse carboidrato que você consumiu, ele vai poder ser queimado tranquilamente, tá? Então, não precisa ter medo do carboidrato. É uma molécula muito necessária para as nossas atividades fisiológicas. Beleza? Agora que a gente já entendeu os tipos de carboidrato, a gente pode falar do famoso índice glicêmico. Índice glicêmico, basicamente, é a velocidade com que um alimento é capaz de subir os nossos níveis de glicose no sangue. Tá? Então, alimentos que contêm índice glicêmico alto, a gente vai estar falando basicamente de, principalmente, né, monossacarídeos e disacarídeos. Tá? Porque eles rapidamente são quebrados e absorvidos pelo nosso corpo. Quando a gente fala de alimentos com índice glicêmico baixo, a gente está falando de polissacarídeos, por exemplo, o arroz integral. Lembra lá que são polímeros, olha só, são vários carboidratos, vários monossacarídeos unidos. Então, para quebrar tudo isso, demora bastante tempo. Então, alimentos com índice glicêmico alto vão ter uma característica muito importante. Tá? Já perceberam que quando vocês comem chocolate, por exemplo, vocês comem ali o chocolate, mas rapidamente vocês estão com fome de novo? Então, é um alimento com calorias vazias, que vão te fornecer muitas calorias, tá? Mas ao mesmo tempo, pouco tempo depois você vai ter fome. Isso não acontece com, por exemplo, o arroz integral. Você come ele, por ele possuir muitas fibras, tá? E ter esse índice glicêmico baixo, por conta da conformação química dele, por ele ser um polissacarídeo, você come ele, você tem a sensação de saciedade
por muitas horas e você vai estar ingerindo muito menos calorias do que de um chocolate, por exemplo. Beleza? Agora eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade. Já perceberam que quando vocês matam uma barata, poucas horas depois vai estar cheio de formiga lá naquela barata? Bom, o casco, né, a estrutura externa de artrópodes, é feita de um polissacarídeo chamado quitina. Sim, essa estrutura externa deles é feita de açúcar. E é por isso também que quando você deixa, por exemplo, um frango em cima do fogão, as formigas não se interessam por ele, né? Porque o frango tem 0 gramas de carboidrato. Então, para finalizar, vamos resolver aqui algumas questãozinhas juntos, tá? Recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, que agora eu venho com a resposta. Beleza? Vamos lá. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de glicogênio. Beleza? Lembra lá que eu falei que durante as nossas refeições, parte do que a gente consome vai se transformar em glicogênio nos músculos para serem utilizados como fonte de energia, caso a gente precise. Então, basicamente é isso. Percebam que a forma com que esse assunto é tratado né, nos vestibulares, concursos, essas coisas é bem simples. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Essa aqui bem fácil. Marque a alternativa que contém apenas monossacarídeos. Monossacarídeo, um açúcar. Então, maltose e glicose. Maltose é um disacarídeo. Sacarose e frutose. Sacarose a gente viu que é um disacarídeo também. Glicose e galactose. A gente já matou aqui a questão, beleza? Lactose é um disacarídeo e lactose aqui aparece de novo, um disacarídeo, beleza? Vamos lá, última questão. Marque a alternativa que indica quais os elementos químicos fundamentais encontrados na composição de um carboidrato. Elementos químicos fundamentais. Lembra lá? C6H12O6. Vamos lá. Carbono, hidrogênio e hélio. Não. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Matamos a questão. Carbono, cálcio e potássio. Não. Sódio, potássio, carbono. Não. Carbono, magnésio e hidrogênio. Não. Facinho, né? Então, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários sugestões do que vocês querem aqui nos próximos vídeos e tamo junto!